Gênesis 41, versículo 52. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Feche os seus olhos por um instante. Pai de amor, quero agradecer ao Senhor por mais esse tempo. Quero agradecer ao Senhor porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem falado às nossas vidas. E quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo continue a falar conosco em mais esta noite. Que o Senhor possa usar a minha vida, Pai. Apesar de mim, o Senhor possa me usar com graça, Pai, com sabedoria. O Senhor possa me usar como instrumento para transmitir a Tua palavra com sabedoria, com graça, com clareza. De maneira que os meus irmãos, a Tua igreja, aqueles que ouvem, sejam edificados. Pai, mas em nome de Jesus, agora eu peço ao Senhor também que o Senhor, Teu Espírito, possa estar trabalhando em nós, para que tudo aquilo que vem para distrair, para nos roubar, para roubar a palavra, não prevaleça, não permaneça, Pai. Mas, Senhor, que a Tua palavra possa descer aos nossos corações nesta noite, Pai, como uma boa terra, achar os nossos corações como uma boa terra, para que nós venhamos frutificar, dar frutos, Pai, a 100 por 1, em nome de Jesus, pois foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos pessoas frutíferas, que glorificam o Teu santo nome, que vivem uma vida plena e abundante no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Por isso eu peço ao Senhor, fica conosco em mais esse dia, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, nós estamos aí numa série de mensagens que tem como tema, até dentro desse texto que nós lemos, o tema dessa série de mensagens é Efraim, prosperando na terra do meu sofrimento. Mais uma vez, Efraim, prosperando na terra do meu sofrimento. Hoje é a terceira parte dessa série de mensagens, é a terceira e última parte, e eu quero que você preste atenção e deixe Deus falar aí ao seu coração. Nós estamos aprendendo nessa série, queridos, através da vida de José, que era o filho de Jacó, o filho mais novo de Jacó, um dos filhos, depois tinha Benjamim também, que a história dele você vai ver relatada ali de Gênesis 37 até o final do livro de Gênesis, capítulo 50. Como eu disse, era o filho mais novo, diz que era o filho ali preferido de Jacó, de Israel, amado por seu pai, e até por conta disso, os irmãos tinham ciúmes de José, tinham inveja, tinham ódio de José, pensaram em matar José. Depois, em certo momento, jogaram José num poço, depois tiraram José do poço, venderam ele como escravo para uma caravana de ismaelitas. Essa caravana levou José para o Egito. Ali vendeu José como escravo ao capitão da guarda, Potifar. Foi vendido como escravo, mas diz o texto, queridos, eu amo ler essa história, eu já li essa história inúmeras e inúmeras vezes, que ali como escravo na casa de Potifar, por causa de José, Deus fez com que toda a casa do egípcio prosperasse. Na casa do egípcio, no campo, tudo prosperava por causa de José, Então parecia que as coisas estavam até um pouco melhor para José, mesmo como escravo ali no Egito, mesmo depois de tudo que aconteceu, odiado e vendido pelos irmãos. Mas aí veio a mulher de Potifar, que cobiçou José, porque diz que José era um homem bonito, atraente, e cobiçou José ali para que José se deitasse com ela, mas José não cedeu à tentação, e por causa disso ela caluniou José, disse que José tentou abusar dela, e aí mentiu, e quando o seu marido chegou, ela contou essa história, e o marido dela mandou lançar José na prisão do rei. Lá vai José para a prisão injustamente, por causa da calúnia dessa mulher, mesmo que estava prosperando ali na casa de Potifar. Mas ali na prisão, queridos, o texto diz, mas Deus estava com José. De maneira que Deus fez com que José achasse graça aos olhos do carcereiro, e o carcereiro daquela prisão colocou José no comando de toda a prisão ali. José que ficou no comando, era José que comandava o presídio ali, queridos, porque Deus fez com que José achasse graça aos olhos do carcereiro, amém? E mesmo ali José estava prosperando, queridos. E aí nós vemos também em determinado momento ali que foram 2 oficiais do faraó, foram jogados ali na prisão porque fizeram uma ofensa ao seu senhor,
E um determinado dia eles estavam tristes porque tinham tido sonhos que perturbavam eles. E José passando por ali, José perguntou por que eles estavam tristes. Enfim, interpretou, pediu para eles falaram que era por causa dos sonhos, pediu para eles contarem os sonhos, eles contaram o sonho, José interpretou o sonho dos dois, e assim como José interpretou, aconteceu. O padeiro foi enforcado e o copeiro voltou a servir o rei do Egito. E José disse ao copeiro, lembra de mim quando você estiver diante do faraó, né? Fala de mim que eu estou aqui injustamente. Pois aconteceu que o copeiro foi restituído à sua posição, mas se esqueceu de José. Durante 2 anos, José ainda foi esquecido, mesmo tendo ajudado aquele homem. Amém, queridos? Até que Deus fez com que Faraó tivesse um sonho, e ninguém interpretava esse sonho, e aí sim o copeiro se lembrou de José, mandou chamar José na prisão. José interpretou o sonho de Faraó, e foi colocado sobre todo o governo do Egito. Aqui eu dei um breve resumo, né? Tem muitos detalhes aí, mas um breve resumo da história para que você entenda. Mas o que eu quero dizer dentro dessa história, queridos, que se baseia nesse tema, Efraim, prosperando na terra do seu sofrimento, porque esse é o significado do nome Efraim, né? Fértil, dupla fertilidade, ou Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Eu quero dizer para você, querido, olhe bem para o pastor, é possível você prosperar mesmo em tempos de sofrimento. É possível que você prospere e frutifique mesmo em lugares difíceis, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de sequidão, mesmo em tempos de deserto, mesmo em tempos que você está passando por situações de dor. É possível você prosperar. Amém? Nós vemos nitidamente isso através da vida de José. E quando é que a gente prospera, queridos? Quando a gente olhou para a história de José. Eu quero aqui rapidamente falar das 2 primeiras mensagens. Na primeira mensagem nós vimos que a gente prospera na terra do nosso sofrimento, quando a gente não deixa de sonhar. José, mesmo sendo odiado, invejado pelos irmãos, ele não deixou de sonhar. Sonhos que o próprio Deus colocou no coração dele. Então deixa eu dizer para você, queridos, pode estar difícil, mas se você é uma pessoa que tem sonhos, isso é uma das coisas que te faz próspero. Está difícil agora, mas você tem um sonho, você levanta todos os dias, está difícil, está apertado, está doendo, mas eu tenho um sonho, eu tenho algo que Deus me deu. E vai acontecer. Uma pessoa próspera, queridos, é uma pessoa que mesmo na terra do seu sofrimento, ela não deixa de sonhar, como José não deixou de sonhar. Amém? Segundo lugar, na primeira mensagem nós vimos que nós prosperamos na terra do nosso sofrimento, quando nós tememos a Deus em toda e qualquer circunstância. Mesmo José passando por tudo que ele passou, quando ele foi tentado pelo diabo, através da mulher de Potifar, José se manteve temendo a Deus. José não cedeu à tentação. José falou, como eu posso cometer algo tão perverso e pecar contra o meu Deus? Então tema a Deus, queridos, em toda e qualquer circunstância, mesmo que estiver difícil, continue temendo a Deus, porque às vezes você pode chegar numa certa situação que você pode vir no seu coração, do que me vale temer a Deus? Do que me vale ficar firme? Do que me vale estar indo para a igreja? Do que me vale me esforçar para ser fiel? Olha como é que está a minha vida, olha como é que está a minha situação, olha como é que está o meu casamento, olha como é que estão as minhas finanças, olha a situação dos meus filhos, ou seja, qualquer outra situação, e você pode até pensar, do que me vale ser fiel? Vale a pena, queridos. Eu quero dizer para você, continue a fazer como José fez. Tema a Deus, não ceda aos pratos do diabo, não ceda às tentações do diabo, porque no momento certo Deus vai te honrar, no momento certo Deus vai honrar a sua vida, porque Ele é fiel, e a palavra dele diz, eu honrarei aqueles que me honram, amém? Mas continue temendo a Deus, amém? Outra coisa que José, na primeira mensagem, que nós somos prósperos na terra do nosso sofrimento, quando a gente frutifica em todos os lugares. José, queridos, não foi uma pessoa frutífera quando ele chegou na terra do Egito, quando ele se tornou governador. José foi frutífero quando ele estava na casa do pai dele. José foi frutífero na casa de Potifar. José foi frutífero quando ele estava na prisão. Em todos os momentos, em todos os lugares, José frutificou. Não é só quando o sonho se cumpriu, não é só quando as coisas aparentemente melhoraram
acharam que ele estava como governador. Não, em todo o tempo José foi frutífero, em todos os lugares. Então, se você estiver em lugares difíceis, que está doendo, está complicado, ai não, mas quando passar isso, aí eu vou servir a Deus assim, eu vou frutificar. Não, seja frutífero agora, seja frutífero aonde você está, glorifique a Deus aonde que você está agora, nesse lugar. Amém, amados? Nós aprendemos isso com a vida de José. Nós frutificamos na terra do nosso sofrimento, queridos, quando nós pensamos no bem de outras pessoas. José fez isso. José, mesmo com tudo que ele estava passando, ele se importou com aquele padeiro, com aquele copeiro, ele serviu aquelas pessoas, ele deixou de olhar para si mesmo e foi ajudar a vida dessas pessoas. Então, prosperar na terra do nosso sofrimento é quando a gente não fica olhando só para o nosso umbigo, para os nossos problemas, mas quando a gente tira o olho de nós mesmos, do nosso umbigo, começa a olhar para as pessoas, para as necessidades de outras pessoas. Enquanto isso, queridos, deixa Deus cuidar das nossas vidas. Amém? Vemos isso quando José fez isso com o copeiro e com o padeiro. Quando José colocou a confiança em Deus e não nos homens também, né? Se fosse confiar nos homens, o copeiro, apesar dele ter ajudado, o copeiro se esqueceu dele. Mas a nossa confiança não pode estar nos homens. A nossa confiança precisa estar em Deus. Deus fez com que o rei do Egito sonhasse. José teve a oportunidade de estar diante do rei do Egito e ser colocado como governador. Então nós devemos confiar em Deus e não nos homens. E por último ali nós vimos na segunda mensagem, não tente ficar com a glória que pertence a Deus. Quando José chegou diante de Faraó, que ele foi ser colocado como governador, Faraó falou para ele, fiquei sabendo que você é o cara, você pode interpretar sonhos. Esse momento era o momento que ele podia se vangloriar e dizer, é verdade, eu sou o cara, eu consigo, Faraó, pode mandar que eu interpreto, né? Mas ele não fez isso. O que José fez, o que José falou, ele falou assim, não, eu não sou capaz disso, Faraó. Mas Deus pode dar ao Faraó uma resposta favorável. O que ele quis dizer? Fala, o que eu faço não é na minha força. Ele aproveitou aquele momento, queridos, não para se promover, mas ele aproveitou aquele momento para glorificar o nome do Deus dele. Eu não posso, Faraó, mas o Deus a quem eu sirvo pode interpretar o seu sonho. Então quem foi glorificado foi o Deus de José, queridos. Então não tome a glória que pertence a Deus. Aí nós prosperamos na terra do nosso sofrimento. Amém? E hoje, para encerrar essa mensagem, eu quero que você vá em Gênesis 41, 37 ao 49. Gênesis 41, 37 ao 49. Diz assim, o plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o Faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens, todos se sujeitariam a José. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o Faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, Faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando, abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o Faraó a José, eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O Faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Olha o nome aqui da mulher de José. Esse dia teve um irmão, olha aí meu irmão, deu um nome, ele queria saber quem que era a mulher de José. A menina é essa aqui, Azenate, filha de Potífera. Isso aqui é um nome para quem vai ter filhos ou filhas, um nome bonito para você colocar, Azenate, né? Ou o nome de José, Zafenate-Paneia. Pode colocar um nome bem bonito aí também, né? Aí tá, eu fico uma dica aí pro Everton, né? E pra Bruna, tá bom? Nome bíblico, tá bom? Versículo 46. José tinha 30 anos de idade
quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Amém, queridos? Glória a Deus. Primeira coisa que eu quero só fazer uma observação aqui. Se você for ver no capítulo 37, José teve um sonho, que foi Deus que colocou no coração dele. Nós sabemos disso dentro de toda a história. E diz o texto que José tinha 17 anos. E quando nós lemos aqui, quando José se tornou governador e foi inspecionar toda a terra do Egito, José tinha quantos anos? Quantos? 17? 30 anos de idade. Quantos anos, queridos? Demorou? 13 anos. Amados, às vezes, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Pode ser que às vezes no seu tempo possa demorar, mas vai chegar o tempo. A grande questão é a gente se posicionar como Deus quer durante esse período, ok? Mas a primeira coisa que eu quero ver com vocês hoje, como prosperar dentro da terra do nosso sofrimento, na terra do nosso sofrimento nós precisamos ser pessoas diligentes. Você preste atenção que José foi honrado, vestiu linho, colocou corrente, colocou todo mundo a serviço de José, todo mundo, foi ali o arauto à frente, José era a hora dele falar, agora eu estou na crista da onda, agora eu sou o cara, agora todo mundo me servindo, mas sabe o que José fez, queridos? Sabe o que José fez nesse momento? O que é que José fez? O que ele fez? Você pode me dizer? O que ele fez? José foi trabalhar. Diga comigo, José foi trabalhar. José, queridos, foi um homem diligente. José podia falar, agora é momento de desfrute, Deus me honrando, tudo que aconteceu, mas diz que José, queridos, naquele momento que aconteceu, ele foi percorrer toda a terra do Egito. José se preocupou com o que ia acontecer e José foi um homem diligente e foi trabalhar. Algo que eu quero dizer, quer prosperar na terra do seu sofrimento? Quer prosperar? Nós precisamos ser pessoas diligentes. No tempo certo, queridos, aqueles que honram a Deus vão ser honrados por Ele. Chegará o tempo da oportunidade que Deus vai te honrar. Mas esse não é tempo de descansarmos. Esse não é tempo de sermos negligentes. Esse não é tempo de sermos preguiçosos. Mas é tempo de sermos diligentes, pois esses vão prosperar. O tempo que Deus te honrar, o tempo que Deus te colocar numa posição de honra, não é tempo, queridos, de se esquecer, né? Porque às vezes tem pessoas que pode ser que quando Deus prospera, abençoa, muda a sorte, a pessoa parece que se esquece de Deus, se esquece do seu propósito, se esquece do que Deus tem, né? Se não tomar cuidado, tem pessoas que as bênçãos que Deus deu, às vezes rouba ele da presença de Deus, às vezes um trabalho, alguma outra bênção, a pessoa acaba se esquecendo do próprio Deus, da presença de Deus. Então o tempo, queridos, que Deus te honrar não é tempo de ser negligente, mas é tempo de sermos diligentes, é tempo de trabalharmos, é tempo de entendermos o nosso propósito, colocar a mão no arado, porque nisso nós vamos prosperar na terra do nosso sofrimento. Eu quero pedir para mim para projetar para mim, Provérbios capítulo 10, verso 4. Provérbios 10, verso 4. Dá para ir bem rapidinho? Olha o que diz aí, Provérbios 10, 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Queridos, o preguiçoso, o negligente, a Bíblia diz que esse vai empobrecer, e aqui eu creio que não está falando só a parte financeira, financeiramente, espiritualmente, pessoa, de repente fala, pastor, mas eu não sou preguiçoso, eu trabalho muito, eu ralo muito, de repente você pode ser no seu trabalho, mas e na sua vida espiritual? Será que você não está sendo negligente?
Será que você não está sendo preguiçoso no espiritual? Às vezes você quer ser bem sucedido espiritualmente na sua vida espiritual, mas muitas vezes nós somos negligentes, preguiçosos no que diz respeito. E aí como é que nós queremos prosperar? E a Bíblia é clara, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Amém? José como governador do Egito, queridos, ele poderia ter mandado outras pessoas para fazer o trabalho que ele fez, mas ele trabalhou diligentemente. Ele tinha pessoas ao seu serviço. Ele poderia ter enviado outras pessoas para inspecionar, para fazer o trabalho que ele fez, mas ele não fez isso. Diz que José saiu da presença de Faraó e foi inspecionar toda a terra do Egito. José foi uma pessoa diligente. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Em segundo lugar, se eu quero prosperar na terra do meu sofrimento, pastor, o que é que eu devo fazer? Gênesis 41, o verso 50 e o verso 51. Gênesis 41, o verso 50 e o verso 51. Diz assim: antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de, como? Manassés. E o que significa Manassés, queridos? Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Queridos, quer prosperar na terra do seu sofrimento? Deixa o passado para trás. Esquece daquilo que te fez sofrer. Nós não vamos prosperar na terra do nosso sofrimento enquanto nós estivermos presos no nosso passado. Amém, queridos? Não devemos ficar presos no nosso passado, permitindo, queridos, que acontecimentos do passado continuem determinando a nossa vida presente. Deixa eu dizer algo para você. Passado não é desculpa. Não fique dando desculpas que por coisas que aconteceram no seu pai. Ai, pastor, é que o senhor não sabe o que me aconteceu, o senhor não sabe o que me fizeram, o senhor não sabe como eu fui injustiçado, o senhor não sabe como me rejeitaram, meu pai, minha mãe, meu esposo, seja lá quem for, o senhor não sabe a injustiça. Querido, não permita que o seu passado continue destruindo a sua vida presente, e se você não tomar uma posição, vai destruir o seu futuro. Passado não é desculpa para que você não desfrute daquilo que Deus tem para você. Manassés, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Uma vida de prosperidade, queridos, de crescimento espiritual, envolve deixar o passado para trás e cuidar das coisas que temos ainda para fazer. Filipenses capítulo 3, verso 13 e verso 14, coloca para mim. Filipenses 3, versículo 13 e verso 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, passado, avançando para as que estão adiante, estou em movimento, presente, próximo versículo, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Eu deixo o passado para trás, eu me movo, prossigo para o alvo, e a fim de alcançar o alvo, eu tenho um destino que eu desejo chegar, mas queridos, se nós ficarmos presos ao passado, nós não vamos viver as bênçãos, a prosperidade que Deus tem para as nossas vidas. Tenha sido o seu passado bom ou ruim,
Porque tem pessoas que estão presas ao passado de coisas ruins que aconteceram e aquilo continua massacrando, continua amargurando, continua ferindo e essa pessoa está presa e sofrendo. Está afetando o seu presente, ela não avança, ela não perdoa, ela não consegue avançar, ela não consegue se esquecer e aquilo está afetando a sua vida e ela não consegue prosperar. Mas tem pessoas que pode ser ao contrário. Pessoas que estão presas ao passado, porque hoje elas estão vivendo uma situação difícil, e quando ela olha para o seu passado, ela fala, puxa, no meu passado que era bom. Lá no passado, né, eu estava bem financeiramente, minhas finanças estavam melhor, meu casamento, meu trabalho, eu estava assim, agora olha como é que está a minha vida, ai, lá no passado, e vive de saudosismo do passado. Para com isso. Seu passado já está fechado, não tem o que fazer, seja bom ou seja ruim, fechou, acabou, só serve de ensino, não tem o que você mexer. Se você ficar preso nele, seja bom ou seja ruim, ele pode impedir você de viver a prosperidade que Deus tem para a sua vida. Amém, queridos? Guarde isso. Deus tem coisas novas no horizonte das nossas vidas, mas nós nunca haveremos se continuarmos vivendo e revivendo o passado. Viver pensando e falando sobre o passado nos mantém presos a ele. Amém? José precisava se esquecer, queridos. José precisava se esquecer do ódio dos seus irmãos. José precisava se esquecer que tentaram matá-lo. Se esquecer que venderam ele como escravo. Se esquecer que ele foi caluniado. Se esquecer que ele foi preso injustamente. Se esquecer que ele foi esquecido na prisão, né? José precisava deixar tudo isso para trás. Amém, queridos? E para isso acontecer, ele precisava de uma coisa. Isso é uma coisa, apesar de parecer tão simples e todo mundo sabe, mas é algo, queridos, que parece que tem que ser pregado constantemente, está falando para a igreja. José precisava fazer algo, queridos. José precisava perdoar os seus ofensores. Perdoar os seus ofensores, sabe por quê, queridos? Não existe vida de prosperidade se nós não perdoarmos. Você pode repetir isso comigo? Não existe uma vida de prosperidade se eu não perdoar. Não se engane. Não existe vida próspera de verdade, queridos, se não houver perdão. Porque quando nós não perdoamos, a palavra de Deus diz que Deus retém o perdão sobre as nossas vidas. Impede o fluxo da graça de Deus de estar sobre as nossas vidas. Então não existe uma vida realmente próspera em todos os sentidos. Quando nós somos pessoas amarguradas, rancorosas, que retém o perdão, que não perdoa, se nós quisermos prosperar. E lembra de uma coisa, eu aprendi algo, queridos. Nós não perdoamos porque nós somos bonzinhos. Nós não temos que perdoar, eu perdoo porque eu sou bonzinho. Não, nós não perdoamos porque nós somos bonzinhos. Nós perdoamos porque nós somos pessoas inteligentes. Porque se eu não perdoar, queridos, isso vai afetar a minha vida. Isso vai afetar a minha vida. Alguém já trouxe um exemplo, é como se eu estivesse bebendo um copo de veneno todos os dias, pensando que o outro vai morrer ou vai ser prejudicado. Então seja inteligente. E perdão, queridos, perdão é uma decisão. Perdão é uma decisão, não é uma questão de sentir. Você perdoa porque é um mandamento, decida perdoar, peça para Deus te ajudar a tratar os seus sentimentos, mas decida perdoar, e Deus não faz nada, Deus não nos manda fazer nada que não seja possível. Se Ele mandou perdoar, é porque Ele te dá graça para que isso aconteça. Não se engane, Deus te dá graça, seja a pior coisa que tenham te feito, Ele dá graça para que você consiga liberar perdão e a prosperidade seja
sobre a sua vida. Deixa ele ser o juiz. A pessoa que te ofendeu ou tem te ofendido, você não é juiz. Entregue ela nas mãos do juiz. Deixa ele julgar. Não seja juiz, mas não fique amarrado a essa pessoa. Não fique amarrado a essa situação. Você já foi prejudicado uma vez por causa disso. Você vai permitir que Satanás continue atormentando você, com que Satanás continue causando destruição na sua vida por causa dessa situação? Não, queridos, dê um basta nisso, perdoe, amém? E não é sentimento. A Bíblia diz que nós temos que perdoar até os nossos inimigos, amar os nossos inimigos. Então nós precisamos perdoar, amém, amados? Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, coloca para mim. Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Agora olha o que diz o versículo 15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Vocês entenderam, queridos? Mas pastor, é que o senhor não sabe o que me fez. Eu nem preciso saber. Nós não merecíamos o perdão, e não merecemos. Deus nos perdoou e continua nos perdoando. Lembre-se disso quando você for perdoar alguém. Fala assim, eu também não mereço. Eu não merecia e eu não mereço, e meu Deus me perdoou. E eu às vezes ainda piso na bola e Ele continua me perdoando. Essa pessoa não merece, mas eu não perdoo porque ela merece. Eu perdoo porque eu devo perdoar. Eu perdoo porque o meu Deus me manda perdoar. E eu não quero ficar amarrado. Eu não quero ficar preso. Eu não quero viver uma vida infrutífera, que não prospera por causa disso. Nós precisamos fazer como José, queridos. Perdoar os nossos ofensores. Amém? Por último, para nós encerrarmos, capítulo 50 de Gênesis. Vai para capítulo 50. Versículo 15. Do verso 15 ao verso 21. Vai projetando para mim, por favor. Gênesis 50, a partir do capítulo 15, do versículo 15 ao verso 21. Olha o que diz aí. Vem dos irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor contra nós, e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Verso 20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Em último lugar, queridos, como é que eu posso prosperar na terra do meu sofrimento? Quando eu sou uma pessoa espiritual. E o que é ser uma pessoa espiritual, queridos? José, ele discerniu. José, ele entendeu que todas as coisas aconteceram com ele. Por mais que seus irmãos fizeram tudo aquilo, mas ele entendeu que tudo estava sob o controle de Deus. Os irmãos deles intentaram o mal, mas Deus pegou toda aquela situação e transformou em bem. E como ele diz, Deus permitiu isso para que hoje eu estivesse aqui e a vida de muitos, de milhares fossem salvas. José entendeu que apesar de toda a situação difícil, toda a dor, na terra do seu sofrimento, Deus nunca deixou de estar no controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam.
até mesmo essas situações difíceis de dor que você porventura esteja passando, mas quando nós estamos ali conectados com Deus, somos pessoas que temos discernimento espiritual, nós conseguimos ser como José, que falou para os seus irmãos: não, fiquem tranquilos, eu não vou fazer mal para vocês. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus estava no controle. Foi Deus que permitiu, me trouxe à frente de vocês, para que a vida de vocês, para que a vida de milhares fossem salvas. Então José discerniu, entendeu, e diz que ainda lhes falou amavelmente. Quando nós entendemos, queridos, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra o seu esposo, contra a sua esposa, contra os seus filhos, contra o seu irmão, contra o seu patrão, não é contra as pessoas, mas entenda que há uma guerra que se desenrola nas regiões espirituais, e a nossa luta, queridos, nós temos que lutar dessa forma. Não fique lutando contra carne e sangue, não fique lutando contra as pessoas, entenda quem é seu inimigo, porque senão você vai lutar de maneira errada e você vai perder, você vai lutar com as armas erradas e você vai perder, e você não vai prosperar, e a culpa não é das pessoas, não é da sua família, não é de ninguém, a culpa é porque às vezes você não entendeu, não discerniu, e está lutando de maneira errada, e está perdendo a batalha. Então nós precisamos ser pessoas espirituais que entendem, queridos, que está no controle de Deus, que tudo está cooperando para o bem-estar da nossa família, de milhares de outras pessoas. Se formos pessoas espirituais, nós vamos discernir em meio aos tempos de sofrimentos, assim como José, que certas situações difíceis que nós passamos estão servindo para o nosso crescimento, estão servindo para nos preparar para aquilo que Deus tem para confiar nas nossas mãos. Por mais que nós não queremos passar, mas quando nós somos pessoas espirituais, nós conseguimos enxergar, discernir, entender que certas situações é Deus que às vezes permitindo, tratando conosco, nos forjando no fogo, nos preparando para que nós sejamos canais de bênção na vida de milhares e milhares de pessoas, te preparando para o ministério, te preparando para o que está por vir, para que você não seja menino, para que quando vier as lutas, as tempestades, as tribulações, você já não desabe, você desista. Então Deus está fazendo você uma pessoa forte, e ninguém é forjado, ninguém fica forte, ninguém espiritualmente cresce no bem bom, queridos, tudo dando certinho, tudo no bem bom. Tem situações que Deus às vezes permite, e que Deus vai usar essa situação tão difícil hoje, na terra do seu sofrimento, que tem te causado dor, mas ela vai se reverter em bênção. Ela vai ser usada para abençoar famílias, ela vai ser usada para encorajar pessoas, ela vai ser usada para encorajar famílias, em nome de Jesus. Creia nisso, querido, creia nisso. A gente não quer passar, ninguém quer passar por dor, ninguém quer passar na terra do sofrimento, ninguém quer passar por tribulações, mas o modo de você encarar essa situação vai determinar como você vai passar por isso e aonde você chegar. Se você não conseguir enxergar isso, queridos, você vai se tornar um murmurador, um reclamador, não vai ser aprovado, não vai prosperar, vai viver no sofrimento e não vai desfrutar do que Deus tem para você, para a sua casa, para o seu ministério. Não vai. Agora, se nós soubermos enxergar, queridos, vai chegar o tempo que isso vai passar, o deserto vai passar, o sofrimento vai passar, essa dor vai passar, queridos, não é para sempre, não é para sempre, mas nós precisamos nos posicionar da maneira correta nesse tempo. Amém, amados? Eu quero que você abra um último texto, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14 ao 16 nós vamos ler, diz assim: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las. Então, queridos, nós precisamos ser pessoas espirituais para entender o que está acontecendo, porque elas são discernidas espiritualmente. Agora, se nós não formos pessoas espirituais, você só vai conseguir ficar enxergando o problema. Você só fica com os olhos no problema, só fica focando na dor, só fica focando no deserto. Ai, por que isso? Ai, por que aquilo? Ai, por que Deus isso? Ai, por que Deus aquilo? E você não consegue aprender nada. Você não consegue aprender, e Deus quer te ensinar nesse momento de dor. Deus quer te forjar nesse momento. O próximo versículo.
Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando nós somos pessoas espirituais, queridos, nós conseguimos discernir, nós conseguimos entender. E deixa eu dizer algo para você, e não é de teoria. E eu encerro aqui. Queridos, quando nós estamos conectados com o Senhor, quando nós deixamos de ser orgulhosos, nós tiramos o foco do problema, tiramos o foco da gente, vamos para o Senhor, vamos para a sua palavra, de verdade, nós mergulhamos, passamos a viver para Ele. A situação ainda não vai nem ter mudado, ainda não mudou, ainda você vai continuar na terra do sofrimento, às vezes você ainda vai estar na casa de Potifar, às vezes você ainda vai estar na prisão, mas mesmo ali, queridos, você vai prosperar. Mesmo ainda nesse tempo, a situação ainda não vai ter mudado, você não vai ter chegado ainda no governo do Egito, mas mesmo assim, mesmo nesse tempo, eu quero dizer para você, isso é uma verdade, você já vai ter paz, você já vai ter alegria, você ainda não vai ter passado essa situação, mas você vai experimentar de paz no seu coração, de uma paz que excede o entendimento. Você vai experimentar de uma alegria indizível, que não tem nenhum bem material ou prazer que esse mundo possa oferecer para você. É uma alegria que vem de Deus, é uma paz que vem de Deus. E se você entender isso, se você se conectar com o Senhor, se você tirar os olhos, e focar os olhos no Senhor, você vai experimentar isso. E aí você não vai ser próspero, você já vai prosperar já, agora, nesse momento. E você pode sair daqui hoje assim já, queridos. Não espere, você já pode sair daqui hoje dessa maneira, experimentando dessa paz, dessa alegria, dessa prosperidade que vem de Deus, até que você chegue no governo do Egito. Amém? Mas saiba como proceder durante todo esse percurso. Seja uma pessoa próspera, queridos, em todo o tempo. Deus nos chamou para prosperar na terra do nosso sofrimento. Ele não nos disse que não teríamos sofrimentos. Ao contrário, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci, vocês vão vencer. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós vamos vencer, queridos, em nome de Jesus. É possível, queridos, eu termino dizendo para vocês, é possível prosperarmos na terra do nosso sofrimento. Deus nos chamou para sermos pessoas prósperas. Deus quer que você seja próspero e frutífero e glorifique o nome dEle. Amém, amados? Deixa eu pedir para vocês colocar de pé. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo, quero agradecer ao Senhor por esta palavra, quero pedir que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, continue falando conosco, continue ministrando aos nossos corações, que essa palavra não se perca no tempo, que essa palavra, Pai, não se perca, mas nos ajude a guardá-la, a retê-la no nosso coração, nos ajude a ruminar nessa palavra, para que cause as devidas mudanças nas nossas vidas. Senhor, a mudança que o Senhor quer, e a vontade que o Senhor tem, os planos do Senhor ao nosso respeito, são planos de paz, planos de nos dar um futuro, planos, Pai, de nos abençoar, de nos fazer prosperar. São esses os planos que o Senhor tem. A vida que o Senhor tem é plena, é abundante, é frutífera. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a entendermos, a ruminarmos em toda essa palavra, essa série que foi ministrada, para vivermos plenamente o que o Senhor tem para nós, para sermos uma igreja forte, uma igreja frutífera, uma igreja que prospera e glorifica o Teu santo nome, uma igreja que é forjada, preparada no fogo, Pai, uma igreja que não volta atrás, uma igreja que não retrocede, uma igreja que glorifica o Teu santo nome, uma igreja que agrada o Teu coração, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, e que venhamos assim prosperar, Pai, prosperar durante todo o tempo, em todo momento, em todo lugar, de todas as formas, nós possamos prosperar para a glória e honra do Teu santo nome. Assim eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, queridos, por essa palavra?
Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Nós vamos encerrar, vou despedir vocês. Eu só quero que você pegue o irmão aí, pega o irmão mais bonito do seu lado aí e vira para ele. Ixi, pastor põe umas enrascadas, né? Pastor, o irmão mais bonito do seu lado. Se não tiver ninguém tão bonito, olha aqui para o pastor. Queridos, olha, pega um irmão aí, ou da direita ou da esquerda, pega para ele, vira para ele aí, dá a mão para o seu irmão. Dá a mão para o seu irmão aí. Fala assim, meu irmão, vamos lá, ninguém sozinho agora. Deus te chamou para prosperar. Você já é, em Cristo, uma pessoa próspera. Você tem tudo o que precisa. Você já é uma pessoa próspera. Amém? Agora você fala para ele, meu irmão, acredite nisso. Você pode aplaudir ao nosso Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Estende assim as suas mãos, queridos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz. Assim eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dá um abraço no seu irmão. Declara uma semana de bênção, uma semana de vitória sobre a vida dele.